Sua casa acompanha as mudanças da sua vida? Muitas vezes a gente acredita que acessibilidade, adaptações, são coisas voltadas especificamente para pessoas com deficiência ou para pessoas idosas. Mas a verdade é que todos nós precisamos de ambientes intuitivos, acessíveis, seguros, confortáveis, e é aí que entra o design universal. O design universal parte de uma ideia muito simples: criar ambientes que favoreçam e que possam ser utilizados pelo maior número de pessoas possíveis, independentemente da idade, altura, mobilidade, condição física, ou seja, não é criar uma casa, um ambiente especial, mas sim criar uma casa mais humana, um ambiente mais humano. Existe uma norma brasileira, a NBR 9050, que fala sobre acessibilidade, sobre funcionalidade, e dentro dessa norma existem os princípios que ajudam a gente a entender como que um ambiente pode funcionar de forma mais humana no dia a dia. O design universal tem 7 princípios. O primeiro princípio fala sobre o uso equitativo, que eu vou ler aqui exatamente como está na norma. É a característica do ambiente ou elemento espacial que faz com que ele possa ser usado por diversas pessoas, independentemente de idade ou habilidade. Para ter o uso equitativo, deve-se propiciar o mesmo significado de uso para todos, eliminar uma possível segregação e estigmatização, promover o uso com privacidade, segurança e conforto, sem deixar de ser um ambiente atraente ao usuário. Eu vou dar um exemplo sobre algo que a gente faz no nosso dia a dia, como abrir uma porta. Às vezes a gente se depara com uma maçaneta de bolinha, aquelas maçanetas redondas, né? E ali a gente tem uma dificuldade de girar porque tá escorregadia ou tá pesada, a gente força um pouco mais, né? Ou tá difícil de girar, enfim, a gente exige mais força para que a gente possa abrir essa porta. Parece um detalhe, mas não é. E é isso que o princípio universal propõe. E traz uma maçaneta reta, uma maçaneta de alavanca, que a gente costuma ver bastante também. Possui uma haste reta ou curva, né? Mas normalmente você faz esse movimento. E ela pode ser aberta com mais facilidade. Então você pode, se você não conseguir abrir com as mãos, você pode usar o antebraço, né? O cotovelo, para o braço, o antebraço, enfim, o cotovelo para fazer essa abertura. Então, percebe a diferença? E é isso o que esse primeiro princípio do design universal vem para para que a gente consiga compreender os objetos, os elementos que estão ali no nosso ambiente. O design universal, ele não vem para criar algo especial para alguém. Ele vem para naturalmente fazer com que aquele elemento seja utilizado pelo maior número de pessoas. Através de um elemento simples do nosso dia a dia, a gente começa a compreender esses detalhes, né? O objetivo desse princípio é facilitar o uso do ambiente para o maior número de pessoas, proporcionando acessibilidade, segurança, conforto no uso do dia a dia. E agora fica o questionamento: será que esse elemento espacial que está aqui dentro da minha casa está funcionando para todo mundo? E agora a gente vai para o número 2, que é o uso flexível. E eu vou ler exatamente como está na norma. O uso flexível é a característica que faz com que o ambiente ou o elemento espacial atenda a uma grande parte das preferências e habilidades das pessoas. Para tal, devem-se oferecer diferentes maneiras de uso,
possibilitar o uso para destros e canhotos, facilitar a precisão e destreza do usuário e possibilitar o uso a pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos. O caso da maçaneta se enquadraria muito bem aqui também, né, dando um exemplo no uso flexível. Mas eu vou dar um outro exemplo que é muito comum a gente utilizar no nosso dia a dia, que são as torneiras. Muitas delas são intuitivas, mas tem outras que não são muito intuitivas e não são flexíveis. Quando você precisa entender a dinâmica de como funciona uma torneira, já não tem design universal aí. Justamente ele parte desse princípio de que você precisa utilizar o elemento espacial, como ele coloca aqui, de uma forma clara, precisa. Quando uma torneira, você está utilizando uma torneira e você precisa forçar muito, ou alguém que tem uma mobilidade reduzida, pouca destreza, tem dificuldade ali de abrir essa torneira, já perde o princípio do uso flexível. Então, aqui a gente começa a identificar como que um objeto tão comum no nosso dia a dia pode também ser um fator prejudicial, ali até para a nossa autonomia. São coisas que a gente precisa ir analisando, como que aquele elemento, aquele objeto vai favorecendo o nosso uso no dia a dia. Algo que a gente pode trazer aqui como contrapartida de uma torneira que não tem essa flexibilidade são torneiras com sensores. A gente costuma ver bastante em shopping, né? E essa torneira, a gente vai ali no lavatório, né, lava as mãos, automaticamente ela tem o sensor dela ali, né? Então, quando a gente olha para essa torneira que tem sensor, por exemplo, a gente já consegue identificar e já manusear o elemento ali. Aquela torneira, ela já está seguindo esse princípio da flexibilidade, porque essa torneira com sensor, ela já está possibilitando e favorecendo o maior número de pessoas, né, independentemente da sua condição física. Então, isso são coisas que a gente começa a pensar no nosso dia a dia, na relação que a gente tem com os objetos e como que isso vai influenciando, vai impactando. A torneira que tem aí na sua casa, né, as torneiras, que acredito que tem mais de uma aí, como é que elas estão, como é que você está manuseando essas torneiras? Né? Algum familiar seu, eu sempre vou trazer essa questão das pessoas idosas, né? Justamente porque é onde eu atuo, é onde eu coloco a minha energia, onde eu tenho os meus estudos, os meus embasamentos, principalmente do ponto de vista da gerontologia. Eu trago esses pontos de reflexões justamente para a gente entender que às vezes pode não ser comigo, mas pode ser com um familiar meu, talvez um pai, uma mãe, um amigo, que esteja com dificuldade de escovar os dentes por conta da torneira, de lavar as mãos, de pegar um copo de água. Então fica esses pontos de reflexão aí. Agora vamos ao princípio 3, que fala sobre o uso simples e intuitivo. É a característica do ambiente ou elemento espacial que possibilita que o seu uso seja de fácil compreensão, dispensando para tal experiência, conhecimento, habilidades linguísticas ou grande nível de concentração por parte das pessoas. Eu vou voltar ao exemplo da torneira, porque é muito interessante. Eu falei sobre a torneira com sensor. E aqui a gente enxerga ela como um objeto intuitivo, simples, fácil, flexível, né? Atende aí diferentes tipos de pessoas, mas provavelmente já aconteceu com você, de você ir em algum lugar, ter uma torneira com sensor, você colocar a mão e o sensor não estar ali onde normalmente você está colocando a mão e a água não sai. E você fica procurando, e o sensor está em outro lugar. Isso já deixou de ser simples e intuitivo. Porque quando você olha para uma torneira,
automaticamente você entende que o sensor está ali, presente nela. Mas às vezes ele está em um outro lugar. E é esse ponto, né, que esse princípio especificamente trata. Porque se é algo simples e intuitivo, você não precisa procurar respostas, você não precisa procurar entender como que aquele objeto funciona, aquele elemento espacial funciona. E é justamente aí que a gente vai percebendo, né, como é que o design universal vai conversando com o que está à nossa volta. Seja a torneira, como eu exemplifiquei aqui, mas seja um sofá, seja uma cadeira, seja uma poltrona, um vaso sanitário. Enfim, são muitos elementos que a gente poderia falar aqui, mas eu estou trazendo alguns exemplos do dia a dia justamente para facilitar a compreensão e a gente conseguir visualizar aquilo ali na nossa rotina e também começar a perceber o que está funcionando e o que não está funcionando, né? O que precisa realmente ser mudado ali naquele ambiente. O princípio 4 fala sobre informação de fácil percepção. Essa característica do ambiente ou elemento espacial faz com que seja redundante e legível quanto às apresentações de informações vitais. Essas informações devem se apresentar em diferentes modos: visuais, verbais, táteis, fazendo com que a legibilidade da informação seja maximizada, sendo percebida por pessoas com diferentes habilidades, cegos, surdos, analfabetos, entre outros. E aqui eu vou sair um pouquinho dos objetos para a gente pensar no espaço como um todo, tá? Então, aqui eu trouxe um dado do censo do IBGE de 2010, que fala que uma grande parte da população brasileira possui algum tipo de dificuldade visual ou deficiência relacionada à visão. E aí isso faz a gente refletir sobre uma coisa muito importante. Será que os ambientes, eles realmente orientam e facilitam o nosso dia a dia? Porque, às vezes, uma circulação está mal iluminada, às vezes tem um degrau sem contraste, que pode ocasionar uma queda, uma lesão. Às vezes tem uma sinalização confusa ou objetos pelo caminho, né, atrapalhando ali a nossa circulação. Uma porta sem iluminação ou sem informação, né? Aqui o nosso princípio fala justamente sobre a informação de fácil percepção. Então, para pessoas que têm dificuldade visual, às vezes uma porta de um banheiro no shopping, por exemplo, está sem a sinalização ou está com uma sinalização ruim, dificultando ali a leitura, né, a visibilidade. Então, podem dificultar a percepção do usuário, da pessoa, em relação ao ambiente. Através desse conteúdo que eu estou trazendo aqui, é justamente para você começar a refletir um pouco como que está o seu ambiente, ou de um familiar que você cuida. Fica um questionamento: tem algum ambiente, algum espaço da sua casa que precisa ser melhorado hoje? Que precisa de uma atenção maior? De alguma mudança? Seja seu ou de algum familiar seu. Fica aí a reflexão. Agora a gente vai partir, né, para o princípio 5, que é tolerância ao erro. É uma característica que possibilita que se minimizem os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais na utilização do ambiente ou elemento espacial. Para tal, devem-se agrupar os elementos que apresentam riscos, isolando-os ou eliminando-os, empregar avisos de risco ou erro,
fornecer opções para minimizar as falhas e evitar ações inconscientes em tarefas que requeram vigilância. Então, eu costumo dizer que dentro do design de interiores, eu trabalho muito com a prevenção. Então, é como se... Tem uma professora minha que ela fala que a gente precisa colocar uma lupa, né, uma lente de aumento ali nas coisas. Então é como se a gente colocasse essa lente de aumento em cada cantinho do ambiente para a gente identificar possíveis, qualquer coisa que possa acontecer ali, para a gente minimizar riscos. Aqui é muito interessante porque o design ele traz muito essa percepção para a gente do ambiente, do que a gente precisa fazer para melhorar aquele ambiente. O objetivo é pensar, né, nos maiores riscos que podem acontecer ali e minimizar isso. E isso faz muito sentido porque os acidentes eles não acontecem em grandes proporções. Eles acontecem no dia a dia, fazendo uma coisa que você está acostumado a fazer. Vou falar sobre, dar um exemplo prático aqui agora sobre a cozinha, né? A cozinha é um lugar que a gente fica muito tempo, né? Gosta de cozinhar, precisa preparar as coisas e tudo mais. E às vezes tem um utensílio que a gente utiliza, às vezes uma vez na semana, às vezes uma vez no mês. E esse utensílio ele está num lugar muito alto. E a gente precisa pegar um banquinho para pegar esse utensílio. E isso é um risco. Para uma pessoa idosa, é um risco, porque a gente tem, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força muscular. É biológico, é natural, faz parte do processo. Se a gente sabe que aquilo ali pode ocasionar uma queda, a gente pega esse utensílio, mesmo que a gente utilize esporadicamente, a gente traz ele para perto da mão. A gente coloca ele numa bancada baixa ali, para a gente conseguir pegar com segurança. Então, são coisas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia que a gente vai identificando. Não é sobre revolucionar, mudar tudo, mas é mudar ali as nossas ações, os nossos comportamentos para que minimize os nossos riscos. Esse princípio, ele fala muito sobre isso, porque muitas estatísticas, inclusive eu trago essa informação aqui, mostram que os maiores números de acidentes acontecem na cozinha e no banheiro. E como que a gente minimiza isso? Observando, analisando, mudando. Eu dei o exemplo da bancada, dos utensílios, mas às vezes é um piso escorregadio, um tapete solto, um móvel que está no meio do caminho, atrapalhando a circulação. São vários fatores que podem ocasionar um acidente. Então, o princípio, né, da tolerância ao erro parte justamente dessa ideia. Criar ambientes mais seguros, mais previsíveis, mais preparados para proteger a todos nós, né, independentemente das nossas atividades do dia a dia. O princípio 6 fala sobre baixo esforço físico. Nesse princípio, o ambiente ou elemento espacial deve oferecer condições de ser usado de maneira eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga muscular do usuário. Para alcançar esse princípio, deve-se possibilitar que os usuários mantenham o corpo numa posição neutra, usar força de operação razoável, minimizar ações repetidas e minimizar a sustentação do esforço físico. Vamos imaginar que a gente chega em casa e a gente quer chegar, descansar, relaxar, sentar no sofá, né? E aí esse sofá afunda, né? Porque ele é muito baixo ou ele é muito fundo, né? E isso, quando você tem um sofá que faz isso, né, que te afunda, você vai ter um esforço maior para se levantar. Quando você tem um sofá muito baixo, você também tem um esforço maior para se levantar. Então, vou até dar um exemplo aqui do meu sofá também, colocar o meu sofá aqui, já que ele está aqui. Ele não tem braço, o meu sofá.
Isso também, se eu tivesse uma mobilidade reduzida, poderia dificultar também eu levantar, porque o braço ele serve como apoio para você se levantar. Então são questões que você vai analisando e que faz parte do seu dia a dia. Um simples sofá pode ocasionar lesões, porque se você faz um esforço muito grande para você se levantar, se você é uma pessoa idosa, né, que tem ali dificuldades, mobilidade reduzida, isso pode ocasionar uma queda, porque às vezes o sofá é muito baixo, muito fundo, e você força para se levantar, você pode cair para frente, sofrer uma queda. Então, são questões que a gente vai analisando e que faz parte da nossa rotina. Um simples sofá pode facilitar o nosso dia a dia. E ergonomicamente falando, né, o sofá, essa questão da posição neutra que o princípio do baixo esforço físico propõe, é justamente você estar sentado em um ângulo de 90 graus, onde você está com os seus pés apoiados no chão, tocando o chão, né, o seu joelho está flexionado num ângulo de 90 graus. Então, quando você levanta, você tem apoio, porque os seus pés estão apoiados no chão. E o seu joelho está nesse ângulo de 90 graus. Então você não força também o seu corpo. Um simples sofá, né? Ele precisa permitir que você se sente e se levante com segurança. E isso vale para uma cadeira, para uma poltrona, um vaso sanitário, cama, né? Existem as alturas adequadas. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesses detalhes. E quando você está nessa posição neutra, você automaticamente tem maior facilidade de sentar e levantar, como eu disse, né? Você aumenta a sua autonomia, você aumenta ali até a ergonomia, né? Do sofá, então o esforço diminui, a segurança aumenta, e a autonomia também aumenta. Então são esses detalhes, né, que parecem pequenos aí no nosso dia a dia, mas que impactam diretamente a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. E agora entrando, né, para o último princípio, que é o 7, fala sobre dimensão e espaço para aproximação e uso. Essa característica diz que o ambiente ou elemento espacial deve ter dimensão e espaço apropriados para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho de corpo, postura e mobilidade do usuário. Desta forma, deve-se implantar sinalização em elementos importantes e tornar confortavelmente alcançáveis todos os componentes para os usuários, sentados ou em pé. Acomodar variações de mãos e empunhadura. E por último, implantar espaços adequados para o uso de tecnologias assistivas ou assistentes pessoais. Vou voltar um pouquinho aqui o exemplo da sala, mas vou sair um pouco dessa parte de mobiliário. Vou falar sobre a circulação. O que a gente precisa pensar quando a gente precisa circular pelos ambientes? Que aquele ambiente, de acordo com os princípios do design universal, eles precisam atender ao maior número de pessoas, independentemente de como seja aquela pessoa. Então, a circulação do ambiente, independentemente de qual seja ele, precisa ter uma circulação confortável e segura. Isso para pessoas que utilizam uma cadeira de roda, uma bengala, um andador, às vezes, uma mãe com carrinho de bebê. Eu quis trazer esses 7 princípios do design universal para trazer um pouco mais da parte teórica, né? Como que a gente cria os projetos de interiores dentro do design de interiores, onde a gente se pauta, né? Qual que é a nossa base?
E os princípios do design universal, ele vem para nos trazer esse conhecimento e fazer com que, ao projetar, eu consiga ser mais intencional, mais assertiva. Então aqui eu quis contextualizar um pouco, né? Acho que esse vídeo vai ficar até um pouquinho longo. Eu quis trazer essas informações e trazer um pouco de exemplos para que a gente comece a entender o que tem no nosso dia a dia que impacta a nossa vida e que pode ser melhorado. A ideia desse vídeo foi realmente trazer exemplos, trazer informações para que você aí na sua casa, no seu dia a dia, possa mudar algumas coisas, para que mantenha a sua autonomia, mantenha a sua independência, seja para você ou seja para alguém que você cuida, para alguém que você dá suporte, né? Tem elementos incríveis que podem facilitar o dia a dia e manter a segurança da pessoa idosa. Então foi essa minha ideia com esse vídeo e trazer um pouquinho também do design de interiores, né, que é onde eu atuo. Então várias coisas eu fui trazendo pensando nessas questões. Porque no fim, envelhecer também é aprender novos jeitos de habitar a vida.